Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa terceira aula agora, nosso terceiro vídeo consecutivo de revisões sobre conceitos de PO. Essa aula ainda vai ser um pouco prática, também com um pouquinho de teoria, tá? Bom, uma das coisas que nós falamos desde o início, quando nós começamos a falar de PO, é que através de técnicas do paradigma de orientação a objeto, nós conseguimos reutilizar o código, conseguimos atribuir melhores responsabilidades e tudo mais. Então agora vamos ver um pouquinho do conceito de herança, que serve principalmente para a gente conseguir reutilizar códigos e organizar responsabilidades através de classes com mais alta coesão, né? Então, basicamente, nós vimos na aula anterior que nós temos uma pessoa que pode ouvir e falar, mas no nosso caso específico, tinha uma pessoa que apenas ouvia e outra que apenas falava. Então, obviamente, isso não reflete a realidade, as pessoas elas costumam ouvir e falar, mas para dar um exemplo bastante simples, vamos criar agora classes que ilustrem esse cenário onde apenas uma pessoa fala e outras pessoas ouvem, como se fosse uma palestra, por exemplo, ou algo do tipo. Bom, se nós temos então uma pessoa que apenas fala e outra que apenas ouve, nós não precisamos mais ter uma classe pessoa que tenha as duas implementações, ouvir e falar. Nós podemos criar uma nova classe chamada ouvinte e uma outra classe chamada falante. Se nós fôssemos ver ao pé da letra, a classe ouvinte e a falante teriam todos os atributos da classe pessoa. As duas, então, podem ter idade, nome e poderiam ter vários outros atributos. Lembrando que esse é um exemplo bastante simples. Assim como nós podíamos ter outros métodos, como andar, por exemplo, Podemos até criar aqui, se for o caso, o método andar, ou andar, Não recebe nada, não faz nada. Não recebe nada e não tem nenhum retorno, No nosso caso também não vai fazer nada, só para a gente ilustrar mesmo. E podemos ter métodos em comum para falante e ouvinte, então os dois andam. Mas no nosso exemplo aqui, o ouvinte, ele ouve. O falante, ele fala. Então agora, o ouvinte não fala mais e o falante não ouve mais. Beleza? Então a nossa pessoa, ela não fala e ouve mais. Ela apenas anda. O ouvinte e o falante, eles também andam. Então a gente poderia criar um método para cada um, o que seria pouco produtivo, Teríamos que repetir o código da pessoa para vários tipos de pessoas diferentes, E quando nós falamos de tipo, por exemplo, ouvinte é um tipo de pessoa, falante é um tipo de pessoa, logo vem à mente, o conceito de herança. Quando eu falo que algo é um tipo de, eu estou dizendo que aquele algo, herda atributos de. Então, se nós tivermos aqui, no Asta, essa opção de generalization, é basicamente o que nós vamos usar para representar herança. Vou clicar aqui, então, vou clicar no meu ouvinte e vou clicar na pessoa. Então, agora eu estou dizendo que meu ouvinte é um tipo de pessoa. O meu ouvinte está herdando os comportamentos e atributos da classe pessoa. Então, a partir desse momento, o meu ouvinte, além de ouvir, ele consegue andar, consegue ter um nome e uma idade. Então, agora o meu ouvinte, ele está herdando o comportamento de pessoa. O meu ouvinte é um tipo de pessoa. A mesma coisa eu posso fazer para o meu falante. O meu falante, ele também herda comportamentos de pessoa, então ele também vai conseguir andar, também vai conseguir ter uma idade, também vai ter um nome, e nós vamos ter uma especialização diferente para cada um. O falante, ele fala, O ouvinte, ele ouve. É para isso que serve herança, é para isso que a gente estende classes. Nós temos uma classe em comum, que é a pessoa, que ela é a classe mãe do ouvinte e também do falante, e nós temos aqui as classes filhas, que são aquelas classes que especializam uma classe principal. Lembrando que, se nós não formos nunca ter uma pessoa que não seja ouvinte ou falante, então vamos assumir esse contexto, esse cenário, no nosso contexto, vamos assumir que a pessoa, então, ela não pode simplesmente existir. Ela tem que ser um falante ou ouvinte. Quando eu falo disso, eu estou dizendo que essa pessoa, ela é uma pessoa abstrata. Então, a palavra pessoa é algo muito abstrato, ela não define uma pessoa específica como um falante ou um ouvinte. Nesse caso, eu posso adicionar um estereotipo de abstração, de abstrato para essa pessoa. Então, a partir desse momento, nós já estamos estabelecendo, através do ML, que nós temos duas classes, ouvinte e falante, e também tem a terceira classe pessoa, que só serve para ser classe mãe. Então, classes abstratas, elas não podem ser distanciadas. A pessoa nunca vai ser um objeto por si só. Para eu ter um objeto pessoa, eu preciso dizer que aquele objeto é um falante
ou ele é um ouvinte, né? Então, até consigo armazenar, né, uma variável do tipo pessoa, uma informação, por exemplo, mas eu não consigo instanciar uma pessoa. Eu preciso instanciar um ouvinte ou um falante, beleza? Então, vamos agora implementar isso aqui na prática, né, lá no nosso código Java. Nós já tínhamos uma classe pessoa que tinha os métodos ouvir, e falar. Então, esse método aqui, esses métodos eles estão de acordo com a nossa diagramação anterior, né? Agora, nós refatoramos o código, né? Nossa representação ML ainda não é o código, né? E com base nessa refatoração, né, da nossa documentação, nós vamos ter que também refatorar nosso código Java. Então, já fica uma dica aqui. Sempre que nós evoluirmos ou o nosso código-fonte ou a nossa representação UML, ambas devem ser atualizadas. Eu preciso manter minha atualização, minha documentação consistente com o meu código-fonte e meu código-fonte consistente com a implementação. Normalmente, eu vou modificar, né, primeiro a minha abstração aqui em termos de UML, né, a minha diagramação, e a partir dessa documentação, né, nós vamos aí sim refletir, né, isso aqui no código-fonte. Porém, às vezes pode acontecer de eu executar alguma refatoração no código-fonte, né, sem antes planejar aqui, que não é o ideal, mas às vezes pode acontecer. Se isso acontecer, devo vir aqui no meu diagrama e manter ele consistente também, para que ele realmente seja um retrato fidedigno do nosso código-fonte. E alguém que pegue esse diagrama saiba o que está sendo implementado no meu código-fonte. Beleza? Então, notem que aqui não tem, por exemplo, no ouvinte, idade, nome. No falante também não tem idade e nome, mas ambos estão herdando da classe pessoa. Isso aqui tudo eu consigo perceber só olhando esse meu diagrama aqui. Eu consigo ver que o ouvinte e o falante eles conseguem andar, né, embora eu não tenha aqui o andar, né, o método andar no ouvinte e no falante, porque nós temos aqui a notação de herança. Então, nós sabemos que ele está herdando o comportamento de andar e os atributos idade e nome da classe pessoa. Também sabemos que não é possível instanciar uma pessoa porque ela tem o estereotipo de abstract. É uma classe abstrata. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né, é trabalhar na classe pessoa. Nós já estamos dizendo que é uma public abstract class. Então, a partir de agora, ela é uma classe abstrata. Notem que quando eu faço isso, a IDE, né, o IntelliJ, já consegue detectar problemas. Que problemas são esses? São métodos construtores, né? Eu não posso ter um método construtor aqui dessa forma, sendo que eu vou diretamente instanciar esse método construtor, né, na minha classe teste principal. Então eu não consigo dar um new pessoa, porque a pessoa é abstrata. Se eu colocar o mouse aqui em cima, pessoa is abstract, cannot be instantiated. Então o próprio IDE está dizendo que eu não posso fazer uma instância de uma classe abstrata, o que é totalmente esperado, certo? Então agora, para fazer isso aqui tudo funcionar, nós vamos criar novas classes. Vamos criar a classe ouvinte. Vamos criar a classe falante. Estamos criando novas classes porque nossa documentação está estabelecendo que agora nós temos 3 classes e não só uma, certo? O que vamos fazer agora então aqui? Vamos pegar o método ouvinte, que estava antes na pessoa, e jogar para a classe ouvinte, método ouvir, desculpa, né? E o método falar, que estava antes na classe pessoa, e jogar para a classe falante. Vamos então ver aqui na classe pessoa. Vamos pegar esse ouvir, dar um Ctrl X. Vamos vir na falante, no ouvinte, né? E vamos pular esse método. Ah, mas agora aconteceu um problema. Ele não tem o seu nome e nem a sua idade. Como que a gente resolve isso? Bom, primeiramente nós temos que observar que o ouvinte aqui ele é uma classe avulsa nesse momento. É como se não existisse essa relação de herança. Okay? Para que exista essa relação de herança, nós precisamos dar um extend pessoa. A partir desse momento, o nosso ouvinte já consegue, né, herdar informações da pessoa. Ainda há problemas. Nosso ouvinte, nosso método ouvir, né, não consegue acessar os atributos nome e idade. Ué, mas esses atributos não fazem parte da classe pessoa, que está sendo estendida por aqui? Fazem, né? Mas ainda temos problemas. Nós irmos na classe pessoa e olharmos o encapsulamento, né, o método modificador, estamos vendo que a idade e o nome são privados. Podemos usar, então, o package. A partir de agora, nós conseguimos acessar isso aqui também por subclasses. Se nós virmos no método ouvinte, já conseguimos ver que o método, que os atributos nome e idade
são acessíveis pelo método ouvir. Então, aqui já é um exemplo, né, tanto de herança quanto de encapsulamento. Notem que agora nessa revisão, nós estamos já conseguindo unir as diferentes áreas que nós tivemos de conhecimento, em todas as aulas que nós tivemos mais detalhadas, em apenas uma única aula. Então, nós já estamos agora trabalhando com conceitos de herança e também de encapsulamento. Lembrando que o Protected ele é bastante utilizado exatamente para esse propósito. Vai permitir que classes, né, que estão herdando o comportamento dessa classe pessoa tenham acesso diretamente ao inteiro idade e a string nome, beleza? A mesma coisa vai acontecer, né? Os outros, aqueles problemas que nós tivemos antes vão acontecer agora também para as outras classes, outros momentos onde eu estou instanciando a nossa classe pessoa. Né? Então, por exemplo, esse construtor ele está tendo dois problemas relacionados. Se nós virmos na classe principal, nós temos novamente, né, instâncias da classe pessoa. Como que a gente resolve isso? Em vez de dar um new pessoa, vamos dar um new falante. Ao invés de darmos um new pessoa aqui embaixo, vamos dar um new ouvinte. Por que continua com erro, né? Cada um tem um erro diferente. Bom, primeiramente, o ouvinte, ele não tem o construtor, né, que nós estamos instanciando lá. O ouvinte, ele não tem um construtor que recebe uma string e um inteiro. Então, eu vou dar um Alt Enter aqui, ele já vai sugerir para eu criar um construtor. Se der um Enter aqui, né, ele já está vindo na classe ouvinte, eu posso simplesmente corrigir, né, a string é nome, e o inteiro é idade. Beleza? Se alguém se perdeu nisso daqui, vou fazer de novo. Ó, vou apagar esse método. E nós percebemos que há um problema, né, quando eu vou instanciar um ouvinte. O que é um problema? Se eu colocar o mouse aqui, é esperado que não haja nenhum argumento, né, mas foram encontrados dois. Ou seja, o que significa? Que não há um construtor esperando dois argumentos. Então, eu posso simplesmente vir na classe ouvinte aqui e criar meu construtor, né, ou fazer aquilo que eu falei para vocês, que é dar um Alt Enter aqui, deixar o IDE criar para mim o construtor. Se ele criar automático, eu tenho que saber que o nome da variável não é João. O nome da variável, na verdade, é nome. E o nome da minha segunda variável não é i, é int idade. Beleza? Então, eu tenho que ter essa atenção quando a gente usar as ferramentas de criação automática. E aí, eu posso fazer simplesmente, né, a questão de chamar o super aqui. Super, né, nome, idade. Lembra o que é o super? O super simplesmente vai jogar para cima, né? Vai jogar para minha classe mãe, por isso que é super. Lembrando que classe mãe também pode ser chamada de superclasse, né? Superclass, ou superclasse em português. Então, quando eu chamo o meu super, ou super, eu estou jogando essas informações e eu estou chamando, né, um construtor pessoa que tem essa estrutura. Então, se eu vim aqui na classe pessoa, eu consigo ver que há um construtor, né, que recebe o nome e idade. Esses problemas relacionados ainda estão sendo resolvidos, tá? Não se preocupem com eles. Não está relacionado com isso que a gente está fazendo agora. Então, nós já vimos que nesse momento, nós já temos um ouvinte, né, uma variável ouvinte, que é do tipo pessoa. Então, tudo bem eu dizer que meu ouvinte é uma pessoa, né? E aqui nós já começamos agora a explorar polimorfismo. Por quê? Porque o nosso ouvinte, ele pode assumir, né, o papel de ouvinte, ou ele pode assumir o papel de pessoa. Porque um ouvinte é um tipo de pessoa. Então, não há problemas da minha variável ser do tipo ouvinte, desde que, na hora de inicializar, eu não dê um new pessoa. Eu falei tipo ouvinte, desculpa. Não há problemas da minha variável ouvinte ser do tipo pessoa, né? Desde que, na hora de inicializar, eu inicialize ela com o tipo ouvinte. Porque a pessoa é uma classe abstrata. Ela não pode ser mais inicializada. Porém, né, ela ainda é uma classe, ela ainda serve como um tipo de dados. Né? Eu posso dizer que eu tenho um ouvinte do tipo pessoa. Essa pessoa, né, esse ouvinte, ele também é do tipo ouvinte. Por isso que eu estou instanciando, né, um new ouvinte. Então, essa pessoa é um ouvinte e o ouvinte ele já tem, né, os atributos agora no método construtor, nome e idade, né, que são basicamente esses dois. E ele vai jogar para a classe pessoa, que, como eu mostrei para vocês, vai invocar esse construtor aqui. Beleza? Então, se nós olharmos aqui no nosso método ouvinte, nosso método ouvir, né, da classe ouvinte, está tudo certo, né, já temos todos os comportamentos ok, já está refletindo, então, essa classe e essa classe, né, a classe pessoa e a classe ouvinte, já estão refletidos no nosso código-fonte Java. Falta fazer isso agora para a nossa classe falante. Então, se nós virmos a nossa classe falante, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é dar o extends pessoa.
Então, né, nós estamos dizendo que nossa classe falante é um tipo de pessoa. Né? Se nós virmos aqui na classe pessoa, ainda tem alguns erros, né? Um deles já sumiu, porque quando nós instanciamos aqui, né, o nosso falante, ele estava com o método construtor vazio, e quando nós instanciamos o nosso método, nossa classe, instanciamos nosso objeto ouvinte, né, através da classe pessoa, nós tínhamos o construtor com já string, né, para nome e inteiro para idade. Então, nós já temos um construtor passando as informações. Por esse motivo, nós já resolvemos aqueles dois erros lá, né? Nós já conseguimos dizer que uma pessoa falante é um new falante, então não está dando nenhum erro, porque nós não estamos usando aquele mesmo construtor, e já estamos também conseguindo criar, né, um ouvinte com o new ouvinte, passando esses atributos. Se eu tentasse falar que ouvinte é um new ouvinte e não passasse nada, daria erro. Né? Por quê? Porque na classe ouvinte eu não tenho um construtor vazio, como eu tenho na classe falante. A mesma coisa acontece, né, para a classe falante. Se eu tentar dizer que falante é um new falante e passar como parâmetro aqui o João de 47, também não vou conseguir. Porque na classe falante não existe um construtor, né, igual ao do ouvinte, que tem o nome e idade. Ah, qual é o certo? Não tem certo. As duas formas são corretas, as duas formas funcionam. Em alguns momentos, você já vai ter, né, na hora de criar o atributo, né, de criar, instanciar a classe, né, e fazer a instância do objeto através daquela classe, você já vai ter, né, os dados, como esse caso aqui. Então, usa já essa estrutura. Em alguns casos, não vai ter. Você vai instanciar um falante, mas ainda não tem naquele momento o nome e idade daquele falante. Então, você pode usar os métodos getter e setters, certo? Nós poderíamos deixar as duas classes aqui com um comportamento similar, criar um construtor para o ouvinte e criar um construtor para o falante da mesma estrutura. Eu estou fazendo propositalmente diferente, simplesmente para deixar o código de vocês com dois exemplos. No falante, estamos usando o exemplo de construtor vazio e usando os métodos sets para atribuir um valor, e no nosso ouvinte, né, nós estamos usando um construtor que já atribui valores, e por isso não é necessário utilizar os métodos set. Beleza? Então, agora, nós já temos a nossa classe ouvinte quase pronta. Temos apenas um problema aqui relacionado. Vamos verificar qual é. Né? É porque nós estamos dizendo que a nossa pessoa ouvinte, né, está sendo chamado... Estamos chamando o método ouvir da pessoa ouvinte, né, aqui na classe pessoa. Qual é o problema aqui? Né? É que a nossa classe pessoa, ela não consegue ouvir. Né? Se nós olharmos aqui no nosso diagrama de classes, a pessoa não ouve. A pessoa também não fala. Quem fala é o falante, quem ouve é o ouvinte. O ouvinte é um tipo de pessoa, mas a pessoa não é um tipo de ouvinte. Então, a pessoa não tem o método ouvir, ela não tem o comportamento de ouvir. Apenas o ouvinte tem o método de ouvir. Então, apenas algumas pessoas, né, apenas tipos de pessoas que são ouvintes, elas conseguem ouvir. Apenas tipos de pessoas que são os falantes conseguem falar, entendeu? Então, eu não consigo, né, dizer que a pessoa ouvinte vai ouvir. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que tenho que fazer um cast, né? Então nós temos que dizer que essa pessoa ouvinte, na verdade, ela é um ouvinte. Então, ouvinte igual pessoa ouvinte, por exemplo. Se nós fizéssemos isso e criássemos esse cast aqui, nós estamos convertendo, né? Um cast significa converter uma pessoa ouvinte para um ouvinte. Então, se nós chamarmos agora que em vez de pessoa ouvinte.ouvir e falarmos ouvinte, ouvir, vai resolver esse problema. Né? Essa é uma das soluções. Outra solução seria diretamente aqui no método, na assinatura do método, nós termos um ouvinte. Então, nesse caso aqui, nós não precisamos fazer o cache. Nós simplesmente podemos excluir isso daqui e podemos ter sim, aí sim, né, nossa pessoa ouvinte ponto ouvir. Assim ela vai conseguir ouvir já o que está sendo falado. Beleza? Então notem que as duas formas funcionam. Isso se chama polimorfismo, porque o ouvinte ele pode assumir a forma de pessoa ou a forma de ouvinte. Qual é a desvantagem dela estar na forma de pessoa? É que ela não vai ter os comportamentos de pessoa. Qual a vantagem dela estar na forma de ouvinte? É que ela vai já estar, né, no formato de ouvinte.
Uma coisa que a gente poderia fazer também aqui é dizer que nós vamos ser uma pessoa ouvinte, né? E para nós podermos fazer aquele cache, digamos que nós estamos recebendo uma pessoa que não sabemos se ela é ouvinte ou não. Tá? Ela precisa ser ouvinte para ouvir, tá? Mas eu estou falando para uma pessoa que de repente ela não ouve. Então, eu vou fazer uma verificação se essa pessoa é ou não é ouvinte. Então, para que isso aconteça, para que eu consiga fazer essa verificação, eu preciso manter no meu construtor aqui, né, no construtor não, desculpa, na assinatura do método, o tipo pessoa. Então, eu vou receber sempre uma pessoa nesse método, e depois que eu receber a pessoa, aí sim eu vou verificar se ela ouve ou não ouve. Então, eu posso usar a palavra-chave, né, instance of, junto, instance of, dentro de um if, assim, por exemplo, if ouvinte, instance of ouvinte, né? Aí aqui dentro eu vou fazer um cast. Ouvinte, ouvinte, go. Então, notem que o que eu estou fazendo nesse caso aqui, né? Eu estou perguntando, a pessoa ouvinte, ela é uma instância da classe ouvinte? Então, ela é, embora eu esteja aqui, né, tem um atributo genérico aqui, né, estou usando a classe abstrata, né, não estou dizendo se ela é um ouvinte ou falante, né, na hora de passar para o método falar. E aí, na hora de falar mesmo, né, eu vou realmente verificar se essa pessoa ouvinte, que era uma pessoa, se ela é uma classe filha, um objeto filho do ouvinte. Então, usando esse método aqui, eu consigo verificar se aquele ouvinte é mesmo um ouvinte. Se aquela pessoa ouvinte é mesmo um ouvinte. Se não for, eu posso não falar. Então, posso só chamar o meu ouvinte ouvir se aquela pessoa for ouvinte. Se não, eu posso até né, ficar em silêncio. A pessoa não é ouvinte. Eu posso simplesmente mostrar uma mensagem assim, né? Então, se eu estou passando uma pessoa que não ouve, se eu estou pedindo para eu falar alguma coisa para alguém que não ouve, eu vou verificar, essa pessoa é ouvinte? Não é ouvinte, então não vou falar, vou ficar em silêncio. Entendeu? Então, isso aqui é só para mostrar que existe o conceito de polimorfismo. Eu tenho uma pessoa e eu posso transformar, converter ela para ouvinte ou falante. Nesse caso aqui, né, no método falar, nós precisamos falar para um ouvinte, então vamos converter para ouvinte somente quando ela for conversível, né? Quando ela for uma instância de ouvinte. Beleza? Então aqui nós já temos agora, né, vamos executar para ver se funciona tudo bonitinho. Temos aquele mesmo código de antes, porém, nesse caso aqui, né, nós agora estamos usando já os conceitos de polimorfismo, de herança, né, e estamos acessando os atributos, então, desse ouvinte e pessoa. Agora o nosso código está bem mais organizado. Nós temos classes com papéis bem definidos. O ouvinte só ouve, pessoa, o falante só fala. Né? Notem que aqui ainda faltou, né, ainda não está 100% refatorado. Da forma que está agora, é como se o falar ele estivesse aqui. Então, o falar ainda não movi para cá. Então, da forma que está agora o nosso código, o ouvinte consegue falar, a pessoa consegue falar, né? E o falante consegue falar. Então, na verdade, eu não consigo instanciar uma pessoa, mas o método falar ele é comum para todos. O que a gente quer fazer agora é mover para cá. Tá? Então, antes de mover, só vou reforçar. Nesse formato que a gente está vendo agora aqui, o ouvinte e o falante conseguem falar, mas somente o ouvinte consegue ouvir, certo? Agora a gente quer que somente o falante fale, então eu vou jogar para cá o método falar, beleza? Então, vou fazer isso aqui também no Java, né, que a gente não tinha feito ainda. Vou pegar e recortar o método falar daqui e vou jogar o meu falante. Ele vai falar também que tem um problema relacionado, a gente já vai resolver. Se eu apagar essa chave extra, vamos ver qual é o problema relacionado. Falante falar, né? E vou passar um ouvinte. É a mesma coisa. O meu falante aqui na classe principal, ele é do tipo pessoa. Então eu não consigo chamar o método falar na pessoa. Olha só, o falante é uma pessoa, não é mais um ouvinte. Entendeu? Então eu não consigo, né, pedir para o meu falante falar. Porque a pessoa não fala mais. A pessoa não tem mais o método falar. A pessoa só anda agora.
Então, ela só vai falar quando for um falante, ouvir quando for um ouvinte. Então, para isso funcionar agora, nós vamos ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos com o ouvinte antes. Então, nós podemos ter esse falante, por exemplo, já do tipo falante, né, sem usar aqui o polimorfismo, ou nós podemos fazer aquela questão, né, de converter. Nós podemos dizer que esse falante é uma pessoa, né, e aqui embaixo nós fazermos um cast, né, dizer que o nosso falante ele é do tipo falante. Notem que a gente está fazendo um cast, a gente está convertendo o nosso falante para um falante, né, para aí sim eu poder chamar o falar. Se eu executar isso daqui, o código vai funcionar da mesma forma. E agora sim nós temos o nosso código exatamente como está o diagrama de classes. Por que é importante fazer esse cast aqui? Bom, pessoas não falam, ouvintes não falam, falantes falam. Então, se essa pessoa falante fosse uma pessoa ouvinte, primeiramente, né? Opa, é aqui. Primeiramente, né? Daria o erro de construtor, né? Porque não tem aquele construtor correto. Vamos criar um construtor, vamos usar o construtor do ouvinte, né? Vou deixar tudo igual. Construtor aqui. Super nome idade. Tá, só para isso aqui não ser o motivo do problema agora. Então, vamos criar isso aqui e vamos criar também o nosso public falante. Assim. Também tem que ter o super. Super vazio porque não tem nada. Beleza? Então agora, nosso falante, né, nós temos dois construtores, um que recebe string idade e outro que não recebe nada. Né? E vamos verificar qual é o problema relacionado. Ah, tá. Nós temos que chamar, dizer que não é ouvinte, né? Ouvinte, então, na verdade, ele tem que receber esses dois métodos aqui. Essa ilustração que eu estou fazendo para vocês agora é para mostrar que se eu tiver uma pessoa falante, instanciar ela como ouvinte, então, olha só. Estou dizendo que essa pessoa falante é um ouvinte. Vou tentar executar. Ó, vai me dar um erro. O erro está dizendo aqui que eu não posso fazer o cast, né? Eu não posso converter um ouvinte para falante. Por que eu não posso converter? Porque o ouvinte, ele ouve, o falante, ele fala. Quando eu criei uma pessoa, né, do tipo ouvinte e pedi para ela falar, aqui, não deu certo. Né? Não funcionou. Quebrou meu código. Se eu chamar essa pessoa aqui, em vez de dar um new ouvinte, eu der um new falante e executar, funcionou meu código. Porque essa pessoa é um falante, agora ela tem, né, o método de falar. Isso é polimorfismo. Eu posso assumir diferentes formas para aquele objeto, porém, né, eu vou ter que assumir as formas corretas para aquele contexto. Uma forma de não deixar quebrar, né, como que eu evito que quebre meu programa como aconteceu agora há pouco? É usar o instance off. É o que aconteceu aqui, né? Que eu tenho aqui no falar. Então agora eu vou fazer um teste diferente, né? Se eu pedir para alguém falar algo para um ouvinte, ele vai falar. Se eu pedir para ele falar algo para um falante, ele vai ficar em silêncio. Então, se nós vimos aqui no nosso teste principal, temos aqui um falante, e agora aqui embaixo nós vamos ter um outro falante. Vou chamar de Silvio, só para não ficar igual. O Silvio é o falante, eu estou chamando de ouvinte, né? E o falante mesmo que vai falar é o João. Então, se eu executar esse código aqui, o Silvio, ele não falou, ele ficou em silêncio, né? Ficar em silêncio. Aqui até tem a mensagem de falar, né? Porque ela foi antes, né? Só para mostrar para vocês, o falar, ele estava aqui em cima, né? Então até vou tirar isso daqui e vou pôr aqui dentro. Então só vai falar quando realmente cair no if, né? Vou editar de novo só para mostrar o exemplo. Ó, Silvio, ele vai ficar em silêncio porque a pessoa não é um ouvinte. Se eu chamar agora o meu new falante, né? Se eu disser que o Silvio, ele é um ouvinte, rodar, o Silvio
Aqui só tá incorreto, né? 7 nomes João. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Eu tinha deixado aqui em cima dos métodos 7, tá? Isso aqui foi um erro meu. Eu vou chamar esse cara aqui de Silvio, esse de João. Agora que nós criamos, né, o método construtor, não estamos usando mais o get7, vou comentar eles. Então, 28. Então, quando eu executar aqui, o João, de idade 47, ouviu olá, né? E o Silvio, de idade 28, falou olá. O Silvio falou, o João ouviu. Beleza? O que acontece aqui, né? Se nós chamarmos o nosso ouvinte aqui, né? Se nós instanciarmos o João como falante, então agora, se o João não for mais um ouvinte, ele for um falante, e eu pedir para o Silvio falar para o João alguma coisa, o que vai acontecer? O Silvio ficou em silêncio, porque a pessoa não é um ouvinte. Como é que ele sabe que não é ouvinte? Porque ele chamou esse instance off aqui. Então, o nosso if, pessoa ouvinte, né? Que seria ali o João, né? Se o João ele for ouvinte, eu vou falar. Se o João não for ouvinte, né? Cair no else, vou ficar em silêncio. Foi o que aconteceu agora. Entendeu? É isso que é polimorfismo. Beleza? Vamos agora, para finalizar a aula de hoje, ilustrar como que a gente poderia fazer um diagrama de sequência para que esse comportamento, né, que nós estamos vendo aqui nessa classe aqui, na teste principal, fosse ilustrado, né? Então, nós podemos aqui vir em Diagram, Sequence Diagram, e vamos adicionar aqui, né, nossa primeira linha do tempo aqui, né? Nós podemos usar as nossas próprias classes, ou 20, ou simplesmente arrastar para cá, falante e ouvinte. Então, a gente sempre deixa quem começa, né, o fluxo para a esquerda. Então, eu vou dizer que minha pessoa falante, a minha pessoa, né, falante tem o tipo falante, e a minha pessoa ouvinte é do tipo ouvinte. Similar ao que a gente fez aqui, tá igual, só para não ficar confusão. Pessoa falante. Beleza, então nós temos a pessoa falante e a pessoa ouvinte. Notem que pessoa, falante, ouvinte são classes. A nossa pessoa falante, pessoa ouvinte, são objetos, né, que são instâncias de pessoa ou instâncias de ouvinte. Então, se nós quisermos chamar isso aqui de pessoa, também eu vou conseguir fazer coisas similares, porém sempre lembrando que eu não vou conseguir consumir métodos dessa pessoa que são apenas de ouvinte ou de falantes. Como nesse caso nós vamos precisar que o falante fale e o ouvinte ouça, eu vou deixar do tipo falante mesmo, beleza? O que acontece aqui, né? Então nós vamos dizer que o falante ele vai chamar um método dele mesmo, que seria o falar. Quando eu falo que o falante ele vai falar alguma coisa, ele vai também chamar um método do ouvinte. Então, se nós olharmos dentro da nossa classe pessoa, o falante, na verdade, quem chama o falar, né, pode ser a própria... Na verdade, assim, nesse exemplo nosso, nós temos ainda uma terceira classe que é a principal. Né? Vamos ilustrar ela aqui também, só para ficar mais claro, para não ficar confuso. Nós chamamos, né, de teste principal. O teste principal, aqui nesse exemplo, seria, por exemplo, a interface gráfica, né, ou interface de comando, enfim, a interface que vai manipular as classes pessoas e ouvinte, beleza? Então, nesse caso, vamos exatamente como está o código, vamos deixar o nosso teste principal, né, principal, vamos deixar essa classe teste principal responsável por instanciar uma pessoa e um ouvinte, beleza? Quando a gente faz isso, né, como ela vai instanciar, nós podemos usar essa mensagem de create. Então, o teste principal vai dar um create na pessoa. O que é esse create aqui? É essa linha de código aqui em cima. Ó. New falante. Tá? Então, quando eu dou um new falante, eu estou instanciando um falante, né? Então, eu estou criando uma nova instância dessa classe. Criando um novo objeto, então. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, nossa mensagem de create para instanciar um novo objeto, tipo falante. Além disso, né, nosso teste principal, ele está também criando, né, um método, uma instância, na verdade, do ouvinte.
Então, vou fazer a mesma coisa para o método ouvinte. Para ficar mais fidedigno ainda, vamos usar, né, o nosso método main, vamos representar ele aqui também. Então, o teste principal, ele vai executar primeiramente o método main, certo? Dentro do método main, né, opa, deixa eu pegar exatamente os parâmetros que ele tem aqui, que é o string args. Dentro desse método main, main, né, eu posso usar até aqui embaixo, que é mais fácil. Ó. O nome do método vai ser main. O argumento vai ser de argumentos. Né? Eu posso dizer o tipo de retorno, né? E também qual é a variável. No nosso caso é void, né? Então o nosso return type é void. Entre dois. É minúsculo, né? Porque métodos sempre são com outros minúsculos. Beleza. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês exatamente como funciona o diagrama de sequência, tá? Então aqui nós vamos executar, ilustrar a sequência de métodos que vão ser chamados, certo? Então, o primeiro método que é chamado quando eu rodo o meu programa é o método main, que é o meu método principal da classe principal. Quando eu chamei e executei esse método, ele vai disparar um novo método, né, que vai ser a criação da minha pessoa falante. Quando eu crio minha pessoa falante, né, na sequência aqui embaixo, se eu for verificar, a próxima linha de código, é a pessoa ouvinte. Né? Então, eu poderia ter aqui ó, o método set, por exemplo, que eu estou falante, set nome, set idade, né? Só que como nós estamos abstraindo os setters e getters, que não precisam ser ilustrados, eu não vou nem criar no nosso diagrama de sequência aqui o método getSet, beleza? É só para vocês entenderem que eu poderia também ilustrar aqui outras ações. Nesse caso aqui, é apenas um create que eu vou executar, né? E também eu vou criar depois um create, a partir do método principal, para criar uma instância da pessoa ouvinte. Então, notem que agora, nesse momento, eu tenho uma pessoa falante e uma pessoa ouvinte aqui, né? Ambas são criadas pela minha classe principal. O que eu faço depois daqui, né? Eu peço para o meu falante falar. Então, meu método principal também vai enviar uma mensagem, né, para o falante. Quando eu falo enviar mensagem, é basicamente chamar o método de. Então, minha classe principal está consumindo o método falar da classe falante, né? Nosso objeto pessoa falante. Então, depois que nós instanciamos, temos uma instância desse método, nós conseguimos consumir, né, temos uma instância dessa classe, né, temos um objeto agora representado pelaquela classe, nós podemos consumir os métodos, né, as operações que aquela classe fornece. Então, a partir do momento que nós temos a nossa pessoa falante aqui, né, com uma instância dentro do teste principal, o teste principal consegue, né, dentro do método main, chamar o método falar. Que foi o que a gente fez aqui. Falar. Falar passa um string e passa uma pessoa ouvinte. Então, vai passar o ouvinte pessoa, né, que foi aquela que ele instanciou ali em cima. Então, nós vamos chamar até aqui de, em vez de simplesmente ouvinte, vamos chamar de ouvinte pessoa. Então, vamos vir aqui no argumento. Vamos chamar de ouvinte pessoa. Ouvinte pessoa, ela é do tipo, né, ouvinte. Então, podemos ou não estabelecer o tipo aqui. Eu vou só deixar assim mesmo, para dizer que nosso método falar, né, está passando ouvinte pessoa e também está passando, né, a string olá. Então, olá, ouvinte pessoa. Assim eu consigo, né, dizer quais são as operações que estão sendo realizadas e quais os atributos que eu estou conseguindo passar de um lado para o outro. Então, no método falar, eu passo olá e a pessoa chamada ouvinte pessoa, que é essa pessoa que está aqui em cima, né? Nosso objeto do tipo ouvinte. Quando a classe falante, né, recebe essa chamada, né, esse método falar, ela vai disparar o método ouvir para o ouvinte. Então, ouvir. Ela consegue fazer isso porque com o parâmetro aqui, além de passar olá, eu estou passando também, né, uma referência do meu objeto ouvinte pessoa. Então, o meu pessoa falante, ele sabe quem é meu ouvinte pessoa. Então, ele vai dar um ouvinte pessoa, ponto, né,
ouvir, que é basicamente o que acontece aqui, ó, o meu falante. O falante, ele vai dar um ouvinte, né, ou ouvinte pessoa, ponto ouvir, e vai passar a frase como parâmetro, que é o que acontece aqui. Ele vai chamar o método ouvir do nosso ouvinte, passando a frase como parâmetro. Beleza? Então aqui, né, ilustrei como seria, né, a chamada de métodos, né? E aqui nós vamos só corrigir, então, em vez de deixar os atributos, né, como eu fiz para ilustrar diretamente no código, vamos deixar no formato correto, né, que seria similar ao ouvir aqui, né? Então nós vamos ter o falar, né? Falar. Né? E aí vai ter então a string e ouvinte pessoa. Só está incorreto aqui o nome, né? Então a gente pode até mudar no diagrama de classe mesmo, chamar o ouvinte de ouvinte pessoa, só para ficar consistente com o nosso código Java. Se nós olharmos no diagrama de sequência também, né? Agora sim está consistente. Ouvinte pessoa, que é o nome desse objeto que nós temos aqui. Então, revisando, né? O que nós temos até então? Teste principal, a nossa classe principal. Ela tem um método main dentro dela, então ela chama nela mesma, por isso que a setinha vai para ela mesma. Dentro do método main que é executado na classe principal, eu vou ter uma instanciação da pessoa falante, vou ter uma instanciação da pessoa ouvinte, então esse create são instanciações, e vou ter, né, a chamada do método falar. Então a classe principal, ela se comunica com a pessoa falante através do método falar. A minha classe falante, né, a pessoa falante, o objeto pessoa falante, ele vai também se comunicar com a pessoa ouvinte, chamando o método ouvir. Como nenhum deles retorna nada, tudo void, acaba aqui o meu fluxo. Beleza? Poderia ter o retorno também aqui, né? Poderia ter uma mensagem de retorno que eu usaria esse R aqui, né? Para fazer algo nesse sentido assim. Poderia fazer isso. Mas nesse caso não há retorno, né? Porque nosso retorno aqui é void. Beleza? Posso até representar assim, mas eu não vou ter nenhuma mensagem retornando, né? O que vem daquela classe que está recebendo o método. Certo? Então, seria esse aqui o fluxo. Depois dessa execução, né? Nossa classe main ela vai parar de executar, ela pode chamar o destroy, né, para finalizar a existência da classe pessoa, e ela vai também poder chamar o destroy da classe falante, desculpa, no ouvinte. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando que o programa vai realmente se encerrar, né? Por último, eu posso dar um destroy, né? Não consigo se autodestruir. Eu consigo dar um destroy, então, no falante e no ouvinte. E aqui, né, vai acabar o meu código. Eu não preciso ter o auto-destroy, eu posso simplesmente ter o xzinho aqui. Então, isso aqui sim mostra o término da execução. Então, isso aqui, quem olha esse diagrama aqui, consegue entender exatamente como funciona aquele código lá. Pode parecer um pouco bagunçado, um pouco complexo, mas se vocês olharem com calma, passo a passo aqui, tentarem identificar o passo a passo lá, vocês vão ver que é a mesma coisa e que esse diagrama aqui, por mais que não seja tão claro para quem está conhecendo ele na primeira vez, ele descreve exatamente o que acontece lá. Ele consegue descrever que tem a classe principal, que instancia um falante e um ouvinte, que o ouvinte ele vai receber uma mensagem, né, do falante e que essa mensagem é recebida só depois que a classe principal chama o método falar no falante. Então, todo esse fluxo aqui, essa sequência de coisas, ela é inclusive numerado. Tem uma sequência de passos aqui, né? 1, 2, 3 e tudo mais. Beleza? Então a aula de hoje fica por aqui. Vimos polimorfismo, vimos herança, vimos a questão, né, de como ilustrar isso aqui no diagrama de classes, no diagrama de sequências. E agora, então, nosso próximo conteúdo, a princípio, será interfaces. Vou gravar o próximo vídeo para vocês. Esse aqui fica por aqui.